de fato eu vou querer roubar pelo menos 5 minutinhos dos irmãos aqui, já está passando aqui do meio-dia, para nós vermos rapidamente o quinto e o sexto fundamento, que nós vamos passar bem rápido. Josué 5, de 1 a 9, fala da circuncisão. Disse o Senhor a Josué: faze facas de pederneira e passa de novo a circuncidar os filhos de Israel. Então Josué fez para si facas de pederneira e circuncidou os filhos de Israel em Gibeate e Haralote. E aqui nós ficamos sabendo que os que nasceram no deserto não foram circuncidados. E não existe, a gente não vê nenhuma repreensão ao longo da travessia do povo naqueles 40 anos, do Senhor mandando eles circuncidarem os filhos. Isso provavelmente se deve à condição espiritual deles. Então aqui o Senhor chama de novo a atenção para a circuncisão. Nós sabemos que a circuncisão é a remoção daquela pele que tem sobre a ponta do órgão genital masculino. E que esse foi um rito que foi ordenado que todos os meninos passassem, recém-nascidos, né, passassem em Israel. Qual é o significado disso? Eu não sabia. Colossenses 2, de 1 a 12, nos diz: nele, em Cristo, também fostes circuncidados, não por intermédio de mãos, mas no despojamento do corpo da carne, que é a circuncisão de Cristo, tendo sido sepultados juntamente com ele no batismo, no qual igualmente fostes ressuscitados mediante a fé no poder de Deus, que o ressuscitou dentre os mortos. Filipenses 3, 2, 3 é uma outra menção que os irmãos podem anotar, a gente não vai ler, porque lá fala que nós é que somos a circuncisão, nós que adoramos a Deus no Espírito, e não nos gloriamos, e nos gloriamos em Cristo Jesus, e não confiamos na carne. Gilgal. O que Gilgal significa? Gilgal significa roda, ou aquilo que roda. Isso fala da remoção do opróbrio do Egito, lá do versículo 9. Hoje removi de vós o opróbrio do Egito, pelo qual o nome daquele lugar se chamou Gilgal. A vergonha do Egito, a vergonha do velho homem, a vergonha da carne, isso foi rolado, foi tirado. Por quê? O que há em Gilgal? Em Gilgal há a circuncisão. A circuncisão é algo que dói. Demora 3 dias. Naquela época, pelo menos, eles diziam isso, né? 3 dias demorava para que eles sarassem. Isso significa que nós não apenas vemos a objetividade da obra de Cristo, morte e ressurreição no Jordão, mas nós precisamos entender o aspecto subjetivo. A palavra de Deus vai ter que cortar. E nós nos dispomos a ser cortados. E esse corte é que nos guarda da vergonha do Egito. Aqui nós temos algo que não é só uma experiência. Se vocês lerem o resto aqui, já devem ter percebido, né? Os que leram já devem ter percebido que o exército de Josué combate e volta para Gilgal, combate e volta para Gilgal, combate e volta para Gilgal. Gilgal é a base das nossas operações. O lugar onde a carne é cortada, a vergonha do Egito é cortada, onde nós passamos por experiências contínuas e constantes de arrependimento, de nos voltar para o Senhor, de pedir perdão ao Senhor, perdão uns aos outros. Isso é a circuncisão. É uma experiência constante. Olha só. Então, saímos de Gilgal para combater, mas voltemos a Gilgal. Essa experiência deve ser, para nós, o aspecto experimental da obra da cruz. Perfeito. A cruz precisa ter o seu testemunho, Perfeito. produzir
as suas marcas em nós. O sexto fundamento, irmãos, e aí paramos, é a Páscoa. Celebraram a Páscoa no dia 14, à tarde, nas campinas de Jericó. Os filhos de Deus acampados em Gilgal. Os guerreiros que conquistam Canaã são guerreiros que preservam a memória da obra do Senhor. Eles celebram a Páscoa, né? Isso está aqui, 5:10. Eles celebram a Páscoa. Eles mantêm a memória da obra de libertação do Senhor. E isso o que nos fala? O que memória nos fala no Novo Testamento? Memória da obra de redenção nos fala da ceia do Senhor. Da mesa do Senhor. A ceia. Irmãos, aqueles que são guerreiros e entram para conquistar Canaã são adoradores em espírito e em verdade. Eles são aqueles que o Pai busca, adoradores em espírito e em verdade. Eles sabem se reunir em torno da mesa do Senhor para declarar o quanto amam o seu Senhor. Nós podemos pensar que um soldado é alguém muito cruel, porque como é que ele vai fazer para matar outros, para lutar? Em geral, o soldado é uma pessoa meio embrutecida, um soldado treinado para a guerra. Ele sabe que ele tem que matar o seu semelhante. Isso o torna psicologicamente assim, uma pessoa que tem uma certa dureza. Mas aqui nós vemos que os guerreiros que conquistam Canaã, eles sabem se achegar diante do Senhor, na mesa do Senhor, e declarar o seu amor pelo Senhor. Declarar o quanto o apreciam, o quanto devem a Ele, o quanto estão alegres por estar na sua casa. São adoradores. E o versículo 11 e 12 falam do sétimo fundamento. Eu vou deixar só o oitavo para amanhã, me perdoe. O sétimo fundamento, versículos 11 e 12, é a mudança na alimentação. Cessou o maná. Eles comeram do fruto da terra no dia seguinte à Páscoa, diz o versículo 11. Pães asmos e cereais tostados comeram nesse dia. No dia imediato depois que comeram do produto da terra, cessou o maná. E não o tiveram mais os filhos de Israel, mas naquele ano comeram das novidades da terra de Canaã. Isso fala da maturidade daqueles que já deixaram de beber o leite. No deserto nós tomamos somente o leite. Mas agora, entrando na terra de Canaã, essa terra mesmo vai nos dar o seu fruto. E nós comeremos desse fruto à medida que conquistamos a terra. Esse é o alimento sólido, o alimento que é capaz de dar o crescimento para os filhos de Deus. Processo de metamorfose. Esses são os 7 fundamentos. Nós ainda veremos o 8º. Está nos versículos seguintes, amanhã, precedendo a conquista de Jericó. Que o Senhor possa nos conduzir, irmãos. E que através dessas mensagens, de alguma forma, o Senhor possa nos encorajar. Bom, senhores, deu nosso tempo. Vou estar encerrando por aqui. E que quem não entendeu ainda o processo nosso de estudo, eu pego um vídeo, esse vídeo eu falei muito pouco, porque ele tem um simbolismo muito forte, profundo, eu diria até complexo, mas a hora que você ouve com amor e com fé, e que tem a ansiedade, ou a ânsia, de entender, de ver como já nessa época, no Primeiro Testamento, já se tinha um prenúncio do que ia ser na cruz, na morte e ressurreição de Cristo, é como se fosse tudo antecipado de uma forma totalmente simbólica. E na cruz ela ganha realidade. Mas mais do que uma realidade, como foi na cruz com Cristo,
É a realidade espiritual que valeu em Canaã, que valeu em Cristo na cruz e que vale para os dias de hoje e vale eternamente o significado aí da morte para o mundo e a ressurreição para uma vida eterna. Vem conosco, vem trabalhar conosco, vem participar da academia, compartilhe o vídeo, porque isso é para a glória de Deus. E amanhã, se Deus quiser, vou dar um mini treinamento, porque eu vou viajar segunda-feira, e temos a mentoria às 10 horas, se Deus quiser. Tá bom? E domingo também, a live das 10 horas, que eu ainda não sei o tema. Tchau, tchau, uma boa noite, bom descanso. Obrigado. E fique com o nosso poderoso Criador do céu e da terra, o Espírito Santo, que console aqueles que precisam ser consolados e que seja ouvido por aqueles que precisam ouvir, que é o caso de todos nós. Tchau.